Capítulo 1170. Ritual Backlund, Burgo Norte. Leonard, que acabara de organizar uma missão para sua equipe, viu a névoa cinza sem limites e ouviu a resposta do Senhor Louco. Ele soltou um longo suspiro de alívio e disse em voz baixa: "Parece que não há mais problemas." Como o Senhor Louco foi capaz de fornecer resposta normalmente e convocar a reunião de tarô, isso significava que já havia vencido essa batalha contra Amon. Dessa forma, Klein provavelmente conseguiu escapar de sua situação difícil. Na mente de Leonard, a voz ligeiramente envelhecida de Pales Zoroast zombou: "Não conte suas galinhas com o ovo intacto. Depois de entrar no castelo de Sefirah, observe se o louco está usando um monóculo em seu olho direito. Você está dizendo que o atual louco pode ser Amon disfarçado?" As pálpebras de Leonard se contraíram quando ele perguntou apressadamente. Pales suspirou e disse: "Você não pode eliminar essa possibilidade. Amon pode realmente fazer uma coisa dessas." Vou tomar nota. O estado de espírito relaxado de Leonard instantaneamente ficou tenso novamente. No futuro, no Mar Sônia. O Senhor Louco realmente respondeu, depois de tanto tempo. Isso significa que o desaparecimento do mundo German Sparrow teve algo a ver com seu plano? Não posso ter certeza. Talvez a falta de resposta do Senhor Louco durante esse período tenha sido para salvar German Sparrow, e agora ele conseguiu. Ele não mencionou diretamente este assunto. Está planejando deixar o mundo contar a história na reunião de tarô? Depois de ouvir a voz do Senhor Louco, muitos pensamentos passaram instantaneamente pela mente de Catleya. Pela carta da Rainha Misteriosa, ela suspeitava que a morte de George III se devia à interferência do Senhor Louco. O desaparecimento do O Mundo German Sparrow também foi uma extensão deste assunto. A primeira reação de Catleya foi escrever para a Rainha Misteriosa Bernadette e contar que German Sparrow foi encontrado. No entanto, depois de pensar um pouco, suprimiu seu desejo e se preparou para participar da reunião da tarde. Queria saber os detalhes e descobrir o que poderia ou não dizer antes de enviar uma resposta à Rainha Misteriosa. Independentemente disso, parece que o assunto foi resolvido. A Almirante das Estrelas exalou e sentou-se perto da janela em paz enquanto observava o céu azul. Na periferia de uma floresta primitiva na Ilha Sônia, Alger Wilson estava em pé em um galho fino de árvore, olhando para o porto e para o céu azul, não muito longe. Os fortes ventos ao seu redor giravam sem se dispersar, enquanto afetavam as árvores próximas. Quando a ilusória névoa branco-acinzentada apareceu, Alger ficou encantado antes de se sentir um pouco aterrorizado. O Senhor Louco só respondeu depois de algum tempo. Isso significa que seu estado anterior era de fato um pouco anormal. Porém, ele já se recuperou. Ele não respondeu ao meu pedido de empréstimo, referente ao crucifixo do Sem Sombra do Ó Sol. Ele descobriu meu teste e descobriu uma dica dos meus pensamentos ocultos. Não posso fazer essas coisas novamente no futuro. O Senhor Louco emitiu apenas um aviso simples desta vez. Ele pode me punir diretamente na próxima vez. Não testarás a Deus. Não testarás a Deus. Enquanto seus pensamentos corriam, Alger abaixou a cabeça e disse piedosamente: "Obrigado por sua gentileza e perdão, Backlund, dentro da luxuosa vila da família Hall. O Senhor Louco não passou minha pergunta ao Senhor Mundo. Será porque a reunião do tarô ocorrerá normalmente à tarde e haverá tempo para nos comunicarmos?" Audrey percebeu alguns problemas decorrentes da demora na resposta. De modo geral, a resposta do Senhor Louco é muito oportuna. Desta vez foram mais de 15 minutos. Ele estava cuidando de outros assuntos muito importantes? Está relacionado com a morte de Jorge III? Independentemente disso, um atraso de 15 minutos não era um problema muito sério.
Audrey rapidamente retraiu seus pensamentos e se sentiu muito melhor. Saberei a verdade pelo Sr. Mundo mais tarde. Espero que este incidente não tenha consequências mais graves, a não ser uma guerra em grande escala. Neste momento, a guerra já é inevitável. Burgo Norte em Backland, abaixo da Catedral do Santo Samuel. O Sr. Louco não disse que me ajudaria. Emmeline White segurou um copo de líquido vermelho e franziu a testa ligeiramente. Ele então interpretou o significado simbólico da resposta de outro ângulo. O Sr. Louco enfatizou especificamente que a reunião de tarô ocorrerá normalmente à tarde. Ele quer me dizer que a oportunidade de escapar da situação está com um membro? Poderia ser o Estrela? Resumindo, devo poder partir esta semana. Emmeline foi levado sob custódia protetora e mantido atrás do portão chanis da Igreja do Santo Samuel. Então, independentemente do que acontecesse nos arredores de Backlund, era improvável que isso o afetasse. Além disso, era impossível para ele escapar repentinamente da prisão e ir para lugares como as ruínas do Imperador de Sangue. Portanto, quando Klein deu a entender aos outros membros na semana passada, ele não estava envolvido. Na casa dos Berg, na cidade de Prata. Ao ouvir a resposta do Sr. Louco, Derrick pulou da cama. A excitação em seu rosto estava transbordando. O Sr. Louco não desapareceu. O Sr. Louco não abandonou a cidade de Prata como o Criador fez. Ele andou de um lado para o outro algumas vezes, sentindo o desejo de sair imediatamente da sala e ir para as Torres Gêmeas, onde poderia contar as boas novas ao chefe. Porém, tendo tido mais de um ano para amadurecer, essas experiências deixaram uma marca clara nele. Por fim, ele se acalmou e decidiu comparecer à reunião de tarô e obter a promessa de receber as bênçãos antes de procurar novamente o chefe. Talvez a falta de resposta durante esse período tenha sido um teste para mim, o chefe e a cidade de Prata, definido pelo Sr. Louco. Ele queria ver se nos inclinaríamos rapidamente em direção ao Criador caído. Não se sabia quando os processos de pensamento de Derrick tinham uma semelhança com os pensamentos coloridos do enforcado. Claro, ele não teve outros pensamentos por causa disso. Pelo que ele sabia, era muito normal que as divindades testassem seus crentes. Naquela época, o Criador havia deixado muitas lendas semelhantes. Apesar de ter terminado sua contemplação, Derrick ainda não conseguia ficar parado e continuou andando de um lado para o outro em seu quarto. Ele nunca sentiu tanta expectativa em relação à reunião de tarô. Na cidade de Prata, na terra abandonada dos deuses, a tarde era um conceito relativamente abstrato. Como não havia modelos suficientes para confirmar a hora, eles só puderam usar a frequência dos relâmpagos para definir o dia e a noite, sem entrar em maiores detalhes. Backlund, Burgo Leste, dentro de um apartamento alugado de 2 quartos. Haha! Depois de receber a resposta do Sr. Louco, Force não pôde deixar de rir alto. Como autora de best-sellers, ela tinha uma imaginação fértil. Antes que o Sr. Louco respondesse, já havia inventado uma história aterrorizante após a outra. O Sr. Louco trocou sua morte pelo fracasso de George III. A estratégia do Sr. Louco foi descoberta pelas divindades e foi emboscado. Os antigos ferimentos do Sr. Louco recaíram e ele caiu em um sono profundo. Sem suas bênçãos, o mundo German Sparrow estava sendo perseguido por seus inimigos. Essas histórias não se desenvolveram da mesma forma, mas o final era muito parecido. Force sucumbiria mais uma vez aos delírios da lua cheia, eventualmente perdendo o controle e se tornando um monstro. Ufa! Force exalou e disse a Shio com um sorriso radiante. Acabei de perceber hoje que o Sr. Louco é o homem mais importante do meu coração. Ele. Mais importante, você tem que se tornar uma semideusa o mais rápido possível e escapar completamente da maldição da lua cheia, respondeu Shio seriamente. Depois de ingressar no clube de tarô, ela soube da verdadeira situação de sua amiga.
Sim, Force acenou com a cabeça e disse com um sorriso. Resumindo, preciso beber uma taça de vinho para comemorar. Acima da névoa cinza, dentro do castelo de Sephiroth. Depois de se acalmar, Klein usou a cogitação para restaurar seu estado de corpo espiritual. Quando aprendi cogitação, fui obrigado a imaginar algo que não existe neste mundo para substituir o que estava em minha mente. Dessa forma, posso realmente entrar na cogitação. Naquela época, minha primeira reação foi delinear um míssil intercontinental vindo da Terra, mas não consegui. Não pensei muito nisso naquela época. Agora, em retrospectiva, isso já pode ter significado certos problemas. Não é algo que não existe no mundo, mas algo que foi apagado na névoa da história. Klein esfregou as têmporas e, naturalmente, lembrou-se de uma questão do passado. Ele imediatamente concentrou sua mente e planejou obter a fórmula da poção Invocador de Milagres antes do clube de tarô. Naquele momento, Amon guardava pacientemente o local onde havia morrido. Ele só poderia ficar no castelo de Sephiroth, então não havia mais nada que pudesse fazer. Depois de alguma consideração, ele se agarrou ao exterior do antigo palácio e puxou um item do vazio histórico da névoa cinza. Era um caderno preto com capa dura. O caderno da família Antígonos. Com certeza. Não é uma manifestação da singularidade. É que existem alguns poderes deixados pelo meio louco da família Antígonos. Klein suspirou e jogou o caderno na longa mesa de bronze à sua frente. Isso ocorreu porque o conteúdo do caderno pode ser problemático. Ele não pretendia decifrar a fórmula da sequência 2, Invocador de Milagres, através dele. Seria apenas como meio de adivinhação. Depois disso, Klein conjurou papel e caneta e escreveu uma declaração de adivinhação. O proprietário original deste caderno, largando a caneta, pegou o papel e o caderno, recostou-se na cadeira e repetiu as palavras que acabara de escrever. Depois de repetir 7 vezes, teve um sonho nebuloso. Ele viu um pico de montanha que alcançava as nuvens. No topo da montanha havia um palácio imponente e dilapidado, separado da realidade. No palácio havia muitos lugares cobertos de musgo e ervas daninhas. Bem no final do corredor havia uma enorme cadeira de pedra. Sua superfície estava incrustada com pedras preciosas, foscas e ouro. No meio, incontáveis vermes transparentes estavam amontoados, enquanto se contorciam e cresciam lentamente, estendendo-se como tentáculos escorregadios, cobertos de padrões. Ao contrário de antes, desta vez, Klein viu o monstro diretamente e viu claramente sua aparência real. O palácio acima da névoa cinza, de repente, começou a tremer violentamente e a figura de Klein foi içada no ar. No segundo seguinte, seu corpo espiritual desmoronou em numerosos vermes espirituais que se contorciam e rastejavam por todo o chão. O castelo de Sephiroth imediatamente tremeu e tudo voltou ao seu estado original. O corpo espiritual de Klein tomou forma mais uma vez. Ele sentou-se no assento do louco e esfregou as têmporas antes de dizer com um sorriso irônico: "É realmente o meio louco com a singularidade." Depois de murmurar para si mesmo, Klein exercitou sua memória um pouco antes de pegar a caneta e começou a escrever o conhecimento que obteve ao investigar os segredos da criatura mítica. Sequência 2. Invocador de Milagres. Ingredientes principais: um coração do lobo demoníaco negro, deus dos desejos, ou a característica de Beyonder de outro invocador de milagres. Ingredientes suplementares: 300 ml de sangue do lobo demoníaco negro, um verme do tempo, um verme estelar. Ritual de avanço: devolver um pedaço da história que foi deixado para trás até a era atual.